Glória a Deus. Glória a Que Deus. nada venha calar a voz do povo do Senhor nesta noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Glória a Jesus. Deus. Continua com a sua mão sobre o teu coração nesta noite. Continua falando com o Senhor nesta noite. Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, nesta noite nós já louvamos, nós já engrandecemos e exaltamos o teu santo nome. Papai querido, não importa a circunstância, não importa, Senhor, os gigantes, os problemas que têm vindo contra a tua igreja, mas que nesta noite o Senhor venha renovar as nossas forças. Que não importa, Senhor, se nós vencermos ou perdermos, Papai querido, que a cada dia nós venhamos adorar o Senhor, porque apenas a tua graça nos basta, ó Pai, nesta noite. Que o Senhor venha continuar visitando a tua igreja, Senhor. Papai querido, tu conheces o deitar, tu conheces o levantar, tu conheces as aflições de cada um que está aqui nesta noite, de cada um que está nos ouvindo nesta noite, Senhor. Papai querido, que nesta hora o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais nesta noite, que nós venhamos, ó Pai, ouvir a tua voz através da tua palavra. Papai querido, nós apresentamos o teu servo que irá ministrar a tua palavra, que ele venha diminuir na tua presença, Senhor, mas que a tua glória seja manifesta através da vida do teu pequeno, que ele venha esvaziar dele mesmo, Senhor, mas que a tua presença seja notória sobre a vida dele. Usa ele poderosamente, Senhor, nesta noite para falar conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Pega as vossas Bíblias nesta noite. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Que é muita alegria estar aqui nesse momento, nesse domingo, sentindo a presença do Senhor no meio de nós. Porque o que importa para o crente firmado na presença do Senhor é a presença de Deus. Se a igreja não tiver a presença do Senhor, ela não é igreja. Por isso nós glorificamos o nome de Deus, o nosso Senhor Jesus. Abram vossas Bíblias em Hebreus 10. Hebreus 10, 19. Cartas aos Hebreus. Está lá no finalzinho, irmão, do Novo Testamento. Hebreus 10, 19. A palavra de Deus fala assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tentando tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível do juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto mais castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança,
eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflição. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecedes do que estava nas prisões, e com gozo permitisse a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeitei, pois, a nova confiança que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. A carta aos Hebreus, ela faz uma comparação do Antigo e do Novo Testamento, mostrando para aquelas pessoas que ainda não criam em Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, que Jesus já havia sido falado para eles desde os primórdios da palavra do Senhor. Eles não tinham a visão aberta porque não tinham fé no coração. Eles ainda estavam na lei, eles ainda estavam no sacrifício. Mas Jesus Cristo já havia feito o sacrifício final, a qual, quando Jesus se entrega na cruz para salvar-nos de nossos pecados, o véu que dividia o Santo do Santíssimo é rasgado de cima a baixo, mostrando que agora, se nós quisermos entrar na presença de Deus, nós temos que entrar tendo fé no seu Filho, que foi morto lá na cruz. Quando Deus tira o povo da escravidão, colocando aquele povo no deserto, porque Deus sempre fala para mim e para você, Ele fala assim que esse caminho não é fácil, porque nós temos que nos desprender daquilo que nós éramos antes. Ele sabe todas as dificuldades que nós vamos passar nessa caminhada, mas ao mesmo tempo Ele anda com cada um de nós. Quando Jesus aparece, depois de ter sido batizado pelo seu primo no Rio Jordão, João Batista, Ele escolhe os seus discípulos e caminha com cada um deles na dificuldade, passando por necessidades, mas ao mesmo tempo mostrando para eles que Deus é maior do que qualquer coisa que você imaginar, de qualquer problema, de qualquer barreira que você tenha que enfrentar. Jesus Cristo andou com aquele povo, mostrando para mim e para você que se nós andarmos nesse caminho árduo e dificultoso, a porta estreita, e qual Jesus falou para cada um de nós, Ele também vai andar conosco. Deus tira aquele povo da escravidão, coloca no deserto, e aquele povo sabia, porque quando Deus mandava Moisés falar com o faraó, Moisés falava assim para o faraó: um Deus que nós servimos pediu para que você liberte o povo, para que venha prestar culto no deserto. Então o povo já estava ciente que ia para o deserto. O povo de Deus sempre sabe o caminho a seguir, porque é Deus que nos direciona. E através desse povo Deus constitui uma nação, e através dessa nação Ele se torna o rei dessa nação, colocando Moisés, que simbolizava as leis, para aquele povo saber conhecer o pecado. Porque quando nós olhamos nas leis, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e tudo aquilo que está escrito, o povo através das leis viu que era pecador, mas as leis não tinham poder, não tinham condições de mudar as pessoas. Através das leis, o povo judeu não tinha poder para mudar, eles não tinham força para mudar aquilo que estava dentro do seu coração. É por isso que quando Jesus Cristo veio na maior simplicidade, Jesus era tão simples e tão humilde, que para conseguir enxergar quem era Jesus no meio daquele povo, Judas Iscariote teve que beijá-lo, mostrando: esse aqui que é o Jesus.
porque o verdadeiro tesouro de Jesus estava dentro do seu coração. O verdadeiro tesouro ao qual nós crentes estamos aqui nesse domingo reunidos sob essa palavra, está sob a palavra de Deus, porque ela é trabalhada dentro do nosso coração. Intimidade com Deus leva tempo, e ao mesmo tempo é grandioso, porque nós somos felizardos por ter esta promessa que Deus fez para aqueles que creem de verdade na palavra. Saber que um Jesus maravilhoso mudou o curso do mundo em antes e depois de Jesus Cristo, por causa do seu grande amor que estava dentro do seu coração, quando Ele se entrega para salvar cada um de nós aqui. É através do Espírito Santo de Deus colocado dentro de nós que nós temos força para essa transformação. Por isso Jesus fala: eu lhes dou a minha paz, não a dou como o mundo dá. A partir daquele momento o povo conhece as leis. As leis vêm junto com elas o castigo. O salário do pecado é a morte. Por isso Jesus precisou de morrer para nos salvar. Em Isaías 1:13, olha que maravilha a palavra do Senhor. Isaías 1:13 e 23, Isaías. Vamos lá. Isaías 1:3. Um 13, 23. Não tragais mais ofertas de balde, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo um ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, porquanto multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer mal. Aprender a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai de causa das viúvas. Vinde então e ergui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam velhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escórias, o teu vinho se misturou com águas. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama os subornos e corre após salários. Não faz justiça ao órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. O Senhor aqui está falando com o seu povo. O povo que Deus ensinou aquele caminho, porque todas as leis eram dadas para eles, para que eles amassem os próximos. Para que eles olhassem dentro do coração e vissem que eles eram falhos, tinham defeitos, precisavam ser trabalhados, e que pudessem cuidar das pessoas. Esse sempre foi o intuito da palavra de Deus desde o começo, quando o Senhor deu as leis a esse povo. Mas num determinado momento o povo se afasta de Deus, achando porque se eles tivessem a arca da aliança, não precisavam de mudar o seu comportamento, a sua visão, o seu amor. Continuavam fazendo coisas erradas, mesmo conhecendo as leis. Por isso Deus o castiga, porque quando eles não conheciam as leis, eles não tinham como ser castigados. Mas agora, com o conhecimento, vem a repreensão.
Por isso Deus coloca esse povo cativo por Nabucodonosor. E Deus teve todo um amor com esse povo, toda uma paciência com esse povo. E depois de tudo isso que acontece, 400 anos o Senhor fica sem falar com esse povo. Para que quando ele começasse a falar com João Batista, no Rio Jordão, uma pessoa que andava na maior simplicidade, uma pessoa desacreditada, talvez como nós aqui reunidos, às vezes as pessoas passam e desacreditam porque não têm o conhecimento espiritual da palavra, mas através de mim, através de vocês que vão crescendo no entendimento, essas pessoas vão sendo mudadas, porque elas olham e falam: se não for Deus na vida desse povo, não tem como eles continuarem adorando e glorificando a Deus até hoje, nesses dias. Por isso nós estamos aqui reunidos, porque nós temos o conhecimento de quem é Deus verdadeiro, porque Ele se manifesta a mim, Ele se manifesta a você. Aí o que é que nós temos que fazer? Andar sob a palavra do Senhor. E essa palavra, quando nós andamos saindo da nossa zona de conforto, na dificuldade, porque a mudança vem dificuldade no nosso coração, queremos continuar com a mesma vivência, com a mesma maneira que nós vivíamos antes, e não pode. Por isso que Deus está falando para esse povo: o que adianta eu ter dado a palavra para vocês e vocês continuam fazendo as coisas que o mundo continuava fazendo? O que diferencia o povo de Deus do povo do mundo é o caminhar com Deus, igual está lá em Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que diferencia o povo de Deus do povo do mundo é a presença de Deus dentro de cada um de nós, igual aconteceu aqui hoje. O Senhor falando no coração, manifestando: eu estou aqui no meio de vocês. E é glorioso quando isso acontece. Não tem ouro nem prata que compre isso. Não tem ouro nem prata que compre o que Jesus Cristo fez por mim e por você. Por isso Judas Iscariote suicida, porque 30 moedas de prata depois ele viu que aquilo nunca compraria Jesus Cristo, não valeria a pena. Em Lucas 10 a palavra de Deus fala assim, Lucas 10, 25. Lucas 10, 25. Lucas 10, 25. Olha o povo que conhecia as leis. Se você conhece as leis, a palavra do Senhor, você precisa o quê? O que nós precisamos de fazer quando nós conhecemos a vontade de Deus? Nós precisamos praticar. Como nós praticamos? Em oração, olhando a palavra, lendo, gravando dentro do nosso coração. Salmo 1 fala isso também. Meditando. Você lê uma palavra e medita ela, vai meditando, até que o Senhor fala no seu coração. Eis que levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, fazei isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. O samaritano parou para ajudar uma pessoa que ele nunca tinha visto na vida. Ele se moveu de compaixão no seu coração. Ele parou no lugar onde aquela pessoa tinha sido assaltada, tinha sido espancada.
um lugar perigoso que talvez para ele também, ele poderia muito bem ser assaltado. As pessoas que tinham feito aquilo com o samaritano poderiam estar ali, com o rapaz que tinha sido espancado, podia estar ali e espancar também o samaritano. Mas ele não olhou por esse lado, ele não olhou as dificuldades, ele não olhou os obstáculos, ele olhou aquela pessoa caída e quis ajudá-la. Porque o que é mais importante para Deus no meio do seu povo é o amor verdadeiro no coração um pelos outros. É nesse momento de dificuldade, às vezes, que nós estamos passando, é que é um teste para o nosso coração, para saber se a gente continua unido ou não. É na hora que a coisa aperta de verdade, é que você vai ver se você aprendeu ou não com a palavra, se você está praticando ou não com a palavra, porque se você estiver praticando, na hora da dificuldade você vai continuar glorificando a Deus, porque você conhece a Deus, porque Ele se manifestou no meio de nós aqui nesse lugar. Ele já falou com cada um de nós aqui: eu estou nesse negócio, eu estou com vocês, continua firme, que o tempo meu, no meu tempo, eu vou abrir mais portas. E não temam as dificuldades que virão, pois essas dificuldades não atingirão o meu povo. Por isso esse samaritano para ajudar essa pessoa, não se importando se ia ser assaltado, não se importando com nada. E quando ele faz esse ato, ele agrada a Deus. Ele agrada a Deus porque está ajudando o próximo. E a coisa mais difícil para o ser humano é ajudar o próximo. Você pode observar, até nas igrejas. Mas quando nós vamos praticando a palavra, isso vai sendo quebrantado dentro do nosso coração. Esse povo tinha o conhecimento das leis mais do que nós. As leis foram dadas para eles. Esse povo praticava as leis todos os dias. Eles tinham conhecimento. Mas na hora da ação é que eles não lembravam daquilo que Deus tinha dado para eles. Por isso que nós temos que colocar sempre Deus em primeiro lugar. Porque o que aparece no final? E partindo ao outro dia, tirou 2 denários e deu aos hospedeiros, e disse-lhe: cuida dele, tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Quando você faz o bem, aquele bem que você faz retorna para você milhares de vezes, muito mais, muito mais, muito mais. Porque é assim que Deus faz. E Deus tem feito no meio de nós. Deus tem operado aqui nesse lugar e vai continuar fazendo. A obra está começando a crescer agora. Daqui a um tempo isso aqui não vai caber de tanta gente. Nós temos que estar preparados para a gente cuidar desse povo que vai vir doente, cansado, com fome espiritual, sem ainda nem conhecer a palavra. E nós temos que dar essa palavra para esse povo, porque essa é a vontade de Deus. E nós somos servos do Senhor. E cada vez que se passa tempo, nós andando nesse caminho, mas nós vamos ficando grande, crescendo. E aí nós não vamos ter medo de Golias de maneira nenhuma, e nem do dilúvio que virá. Porque Deus protege o seu povo. Lembra disso? E no final o Senhor fala assim: qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. E disse Jesus: vai e faz da mesma maneira. Jesus aqui ensinando. Por isso que nós andamos nesse caminho. Através do Espírito Santo colocado dentro de nós, não deixa dúvida nenhuma no caminho que nós estamos seguindo. Vai ter dificuldades? Sempre vai ter dificuldades. A dificuldade serve para a gente continuar em pé. Não existe vitória sem luta. Lembra disso? Não existe vitória sem luta. Para cada vitória, quanto maior for a vitória, maior será a luta. Mas Deus luta com o seu povo, junto com o seu povo. Em Romanos 3, a palavra de Deus fala assim, Romanos 3,
9, Romanos 3, 9. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne. Isso mesmo, Romanos 3. Perdão, é 3, né? Não é 9, não. É 3, 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeu como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há nenhum justo sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Deus deu todo o conhecimento para esse povo antes de mandar o seu filho para pregar a palavra para eles. E isso tinha sido profetizado há mais de 500 anos. Lá em Isaías já falava sobre o Senhor Jesus. Mas o povo estava tão cego que não conseguia enxergar que o Deus verdadeiro estava bem ao lado deles, porque não tinha no coração o amor, não tinha fé. Por isso que nós temos que estar sempre ouvindo a palavra, porque cada vez que nós ouvimos e nós andamos nessa direção, o amor pela obra vai crescendo dentro do nosso coração. É lógico que vai ter momentos difíceis que nós vamos enfrentar, mas aí é que nós vamos crescer mais e mais. Foi assim na vida de todos esses homens. Como você acha que sentiu Abraão, pai da fé, quando Deus mandou ele levar seu filho para fazer um sacrifício? Foi ali o momento de maior fé na sua vida, porque ele acreditou que Deus iria ressuscitar seu filho se alguma coisa acontecesse, porque Deus tinha destruído Sodoma e Gomorra. Como você acha que sentiu Moisés no meio daquele povo que vivia brigando, não fazia nada que ele pedia, e tudo que dava errado eles iam em cima de Moisés, e Moisés falava: esse povo vai acabar me apedrejando, meu Deus. Dificuldades, mas as dificuldades que eles enfrentaram grandes com Deus foi tão linda, maravilhosa, que o nome deles ficaram escrito hoje no livro da vida. E depois de mais de 2000 anos nós estamos aqui pregando tudo isso que eles fizeram, porque nós que andamos sobre a palavra, nosso nome fica eternamente escrito no livro da vida. Lembra disso? A palavra de Deus fala lá em Tiago 4:3-8. Tiago 4:3-8. Tiago, depois de Hebreus. Tiago. Pedi, não recebeis, porque pedes maus, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós em vão, diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Então, o que faz a diferença que faz nós hoje, recebendo o Espírito Santo de Deus através do sangue do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz, que rasgou o véu, porque o Espírito é que guia cada um de nós. Existe todo um processo para que isso aconteça.
Mas quando nós continuamos andando nesse caminho, Ele é que guia a gente. Por isso, o Senhor Jesus veio e foi guiando a vida de cada um deles: Mateus, André, Tiago, Pedro, João, e assim Ele continua fazendo hoje, através do Espírito Santo, para pregar a sua palavra e para ganhar almas para o Senhor Jesus, não importando com as adversidades. Lembra disso, porque no final de tudo isso existe a terra de Canaã, a qual Deus prometeu para cada um de nós. Em Lamentações de Jeremias, a palavra de Deus fala assim, Lamentações de Jeremias, Lamentações de Jeremias. Jeremias escreveu aqui, esse povo já estava no cativeiro. Lamentações de Jeremias 4, 6, 11. 4, 6, 11. Porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, a qual se subverteu como em um momento, sem que trabalhassem nela mãos algumas. Os seus nazireus eram mais alvos do que a neve, eram mais brancos do que o leite, eram mais roxos de corpo do que os rubis, mais polidos do que a safira. Mas agora escureceu-se o seu parecer mais do que o negrume. Não se conhecem nas ruas, a sua pele lhes pegou os ossos, secou-se e tornou-se como um pedaço de pau. Aqui era o povo depois do pecado, que Deus tinha separado esse povo, mas o povo não conseguiu andar sob a palavra do Senhor. A partir do momento que eles pediram um rei igual a todas as nações, tudo desandou para eles. Por isso nós temos que glorificar a Deus por esse conhecimento e saber que Jesus Cristo está voltando para reinar no meio do seu povo agora. Isso nos dá essa alegria verdadeira, porque tudo que Ele fez sem recuar momento algum. Mas os mortos à espada mais ditosos são do que os mortos à fome, porque estes se esgotam como transpassados por falta dos frutos do campo. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos e serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Isso aqui foi o castigo que Deus deu para esse povo, no momento que Nabucodonosor fechou as saídas de Israel. E naquele momento o povo não tinha como buscar alimento, não tinha como buscar água. E aí você vê o que é a ira de Deus. Por isso nós temos que estar sempre, a partir do momento que nós temos o conhecimento, nós temos que tomar muito cuidado e continuarmos firmes, porque quando nós continuamos firmes, Deus também continua muito mais com cada um de nós. E para terminar, em Lucas 5,17, a palavra de Deus fala assim, Lucas 5,17, Lucas 5,17, Lucas 5,17. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que os homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procurava fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. Tudo aquilo de milagre que o Senhor Jesus fez sempre teve um objetivo. Deus não faz nada aleatório assim. Tudo tem um significado.
A partir desse momento que Jesus fala os seus pecados, os fariseus que estavam lá começam a questionar, porque não via ele curando os pecados da pessoa. Não tem como você ver. Como você vai ver Jesus curando o pecado de cada um de nós aqui? Porque isso é trabalhado com o tempo, na mudança. A gente vai perceber com o tempo. Coisas que nós fazíamos, passamos a não fazer mais. Lugares que nós íamos, passamos a não ir mais. Porque nós somos povo separado de Deus. Então, a partir desse momento, o povo judeu começa a questionar, falando que apenas Deus tinha o poder de perdoar pecados. Verdade. Mas Deus estava ali na frente deles também, e eles não conseguiam enxergar isso. E aí Jesus fala aqui: razoai em vosso coração, qual é mais fácil dizer os teus pecados são perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecado, eu te digo: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando logo diante deles, tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. Mas para que isso acontecesse na vida desse paralítico, ele teve que envolver a fé dele com as pessoas que estavam seus vizinhos. Ele não tinha como ir até onde Jesus estava, mas ele tinha algo dentro do coração dele chamado fé, essa mesma fé que nós temos. Através dessa fé ele envolveu pessoas. Quando você envolve pessoas na obra, assim como nós estamos aqui envolvidos sob essa palavra do Senhor, o Senhor se agrada, assim como Jesus agradou, vendo o esforço daquele povo, levantando ele em cima do telhado e descendo. Não desistiram. Eles podiam muito bem chegar lá e falar: está cheio, vamos embora, não tem condições da gente entrar. Não, eles passaram por aquele obstáculo. O mesmo aconteceu na nossa vida. Quantos obstáculos nós passamos para chegar até aqui e pregar essa palavra, e vamos continuar enfrentando, porque Deus está no meio de nós, nos dando crescimento espiritual da palavra do Senhor. E cada vez que o tempo continua avançando, nós também continuaremos avançando na direção. E quando a gente chega perto do Senhor Jesus Cristo, Ele faz milagres, assim como Ele fez na vida desse povo, e continua fazendo na nossa vida. Amém? Eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade. Que essa palavra venha ficar no meu, no seu, no nosso coração, continuar nos dando esse crescimento, para nós continuarmos a salvar almas, mesmo nesses momentos de pandemia e dificuldades. Mas se está tudo isso acontecendo, é porque Deus está permitindo, e Ele sabe todas as coisas. Amém? Eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem precisa de oração? Então eu convido a igreja a se colocar de pé nesta noite, e vamos estar orando pelo nosso irmão Paulo Divino, Dalva, André, Denise, Miguel e Rafael, Vorico e Mirna, Elisângela e Catarina, Amanda, Anielen, Genésio e Clarice, Zé Maria, Antônio e Terezinha, Jamile, Ailton e Nazaré, Vicente e Valdice, Nathalie, Caio, Aline e Alice, Terezinha, Ana Paula, Elisiane, Luciane, Wellington, Vera e Fabiana. Levanta as suas mãos para o céu. Soberano Deus e eterno Pai, nesta noite, ó Pai, nós unimos a nossa fé e apresentamos cada pedido de oração diante do Teu altar. Papai querido, nós sabemos que o Senhor é um Deus de perto, um Deus de longe. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que faz milagres. E nesta noite, Senhor, que o Senhor venha alcançar cada vida. Papai querido, que o Senhor venha lançar por terra tudo que não provém do Senhor. Venha tirar toda dor, venha repreender toda enfermidade. Venha libertar, venha curar. Mas que todavia, Senhor, seja feita a Tua vontade sobre a vida de cada um deles nesta noite. Papai querido, nós também apresentamos a vida dos irmãos que estão conosco aqui na Tua casa.
Papai querido, que as bênçãos sem medidas do Senhor continuam sendo derramadas sobre as nossas vidas. Papai querido, alcança cada um também que nos ouviu nesta noite, os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo, que as bênçãos sem medidas do Senhor venham estar sobre a vida deles nesta noite. Nós apresentamos a semana que se inicia diante da Tua presença. Nós apresentamos os nossos locais de trabalho. Papai querido, vai repreendendo toda a arma preparada contra as nossas vidas que venha ser lançado por terra, em nome do Senhor Jesus. Mas que a capacitação do Senhor venha estar sobre as nossas vidas, a sabedoria do Senhor venha estar sobre as nossas vidas, Papai querido, e que cada um de nós, ó Pai, venha fazermos tudo por excelência, que venhamos ser a diferença onde estarmos, ó Pai. Nós te pedimos e desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém, glória a Deus. Moisés no Egito, promessa de Deus vivo, o seu povo salvar. E Faraó manda matar todas as crianças dos hebreus, e Deus coloca sua filha para cuidar de um dos seus. Ela o chamou muitos milagres vão acontecer nesse lugar. O mar vermelho ele vai abrir pro seu povo passar. E até os que não acreditam nessa hora vão acreditar no seu poder. Ele é o Criador de tudo, pois Ele fez você, te ensinou os caminhos, provações você vai ter na vida pra encontrar sua terra prometida. Mas ela não consumia e a voz estava lá. E Moisés estava pronto para ouvir no deserto caminhar. E Deus liberta aquele povo da escravidão de Faraó, pra terra que ele prometeu para Abraão quando ele estava só. Deus coloca o seu povo no deserto a caminhar. O que o Egito oferece não prevalece lá. E é bem nesse lugar que cai o maná do céu e alimenta o seu povo porque ele é fiel. E alimenta o seu povo porque ele é fiel. Milagres vão acontecer nesse lugar. O mar vermelho ele vai abrir pro seu povo passar.
até os que não acreditam nessa hora vão acreditar no seu poder. Ele é o Criador de tudo, nós, pois Ele fez você e te ensinou os caminhos. Provações você vai ter na vida pra encontrar sua terra prometida. Muitos milagres vão acontecer nesse lugar. O mar vermelho Ele vai abrir pro seu povo passar. E até os que não acreditam nessa hora vão acreditar no seu poder. Seu poder. Seu poder. Seu poder.